Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nos corredores imaculados de um arranha-céu ultramoderno, Alexandre Morial, CEO de um império financeiro, reina com uma precisão fria e calculista. Cada detalhe de sua empresa está sob seu controle, cada decisão uma batalha estratégica. Mas apesar do sucesso, ele se sente vazio sozinho, incapaz de experimentar qualquer emoção além da rotina. Certa noite, enquanto trabalhava até tarde para terminar um arquivo crucial, ele conhece Emma, a nova faxineira. Ela é como um sopro de vida neste mundo de concreto e vidro, com suas mãos manchadas de sabão e olhos brilhantes. Ela não tem medo dele, não se curva, não representa nenhum papel, ela simplesmente é ela mesma. Com o passar dos dias, Alexandre começa a reparar nela. No jeito como ela sorri apesar do cansaço, na leveza com que dança ao som de suas músicas favoritas nos corredores vazios, no jeito como conversa com as plantas da empresa como se fossem suas amigas. Pela primeira vez em anos, seu coração dispara. Mas esse amor nascente é proibido. A diferença de status social é enorme, e Alexandre está acostumado a controlar tudo ao seu redor. Ele luta contra seus sentimentos, tentando reprimi-los por trás da máscara de um CEO implacável. No entanto, cada sorriso de Emma, cada gargalhada no saguão ressoa dentro dele como um eco que ele não consegue ignorar. Então, numa noite, um incidente aparentemente insignificante muda tudo. Um café derramado, uma queda desajeitada, e Alexandre se vê amparando-a, sentindo seu perfume, encontrando seu olhar pela primeira vez sem barreiras ou hierarquia. Naquele exato momento ele sabe que está perdido. Ele se apaixonou irremediavelmente por Emma. Mas o amor entre um CEO e uma faxineira não será fácil. Entre ciúmes, preconceitos e o peso das convenções sociais, a história deles está apenas começando. Na manhã seguinte, o escritório de Alexandre Morial parecia mais frio do que nunca, mas algo dentro dele havia mudado. Sua mente, geralmente focada apenas em números e contratos, estava assombrada por uma imagem, Emma, curvada sobre o chão para pegar um papel que havia caído, com os cabelos caindo levemente sobre o rosto. Ele não sabia por quê, mas queria vê-la novamente para entender esse mistério que a tornava irresistível aos seus olhos. Alexandre decidiu adotar uma abordagem incomum. Em vez de passar a manhã em reuniões, posicionou-se perto da entrada, observando discretamente o movimento dos funcionários. Foi então que a viu. Emma, carregando seu carrinho de limpeza, assobiava baixinho uma melodia, alheia à atenção que atraía. Cada gesto dela parecia hipnotizar Alexandre. Até mesmo o riso dela, que ele só ouvirá uma vez quando ela conversava com um colega, ressoava em sua mente como um eco que ele não conseguia esquecer. Ele então decidiu se aproximar. Não para se apresentar como CEO, mas para falar com a pessoa por trás do uniforme, aquela que parecia tão diferente daquele mundo frio e calculista. Olá, disse ele suavemente, quase surpreso por estar dizendo aquelas palavras. Emma ergueu os olhos, um pouco assustada, e depois sorriu timidamente. Olá, Senhor Morial. Como posso ajudá-lo? Ele hesitou, mas finalmente encontrou coragem para pedir algo simples. Você poderia me ajudar a transferir esses arquivos para a sala 302? Só um instante. Emma assentiu com a cabeça, intrigada com o comportamento incomum do CEO. Juntos carregaram os arquivos, mas cada movimento aproximava suas mãos, e cada olhar trocado fazia o coração de Alexandre bater mais forte. Ao final da tarefa, Alexandre sabia que estava perdido, estava apaixonado irremediavelmente e estava disposto a tudo para conhecê-la, até mesmo desafiar todas as convenções. Mas ele ainda não sabia que Emma também guardava seus segredos, e que o encontro deles desencadearia uma série de eventos que nenhum dos dois poderia ter imaginado. Desde o encontro deles na sala 302, Alexandre não conseguia parar de pensar em Emma. Todas as manhãs ele procurava uma desculpa para vê-la, mesmo que isso significasse ir contra todos os seus hábitos de CEO implacável. Ele começou com pequenos gestos, um café quente deixado em sua mesa, um bilhete discreto desejando-lhe um bom dia, um elogio sutil ao seu trabalho. Emma, por sua vez, manteve-se educada, mas distante. Ela sabia que o homem à sua frente era poderoso e perigoso, e ainda assim, algo em seu olhar a incomodava. Certa tarde, Alexandre convidou Emma para acompanhá-lo a uma sala de reuniões para organizar alguns arquivos. Ele havia escolhido aquela sala deliberadamente, ampla, silenciosa e isolada. Eu não pensei que você quisesse me ajudar, disse Emma, hesitante. Não costumo pedir ajuda, respondeu Alexandre, com um sorriso que fez o coração de Emma bater mais rápido do que ela gostaria de admitir.
começaram a organizar os arquivos. Cada gesto os aproximava ainda mais, e cada risada compartilhada parecia criar um laço invisível. Alexandre sentia uma tensão quase elétrica, e Emma, sem perceber, notou que aguardava seus olhares, suas palavras, como um segredo que só ela conhecia. Então chegou aquele momento, um momento que nenhum dos dois jamais esqueceria. Quando Alexandre se abaixou para pegar uma pasta que havia caído no chão, suas mãos se tocaram acidentalmente. Emma deu um pulo, mas em vez de afastar a mão, deixou que ela roçasse na de Alexandre. Desculpe. Ela murmurou com as bochechas vermelhas. Não é nada. Respondeu ele com a voz baixa e intensa, quase hipnótica. O silêncio que se seguiu era carregado de desejo, mas também de medo. Ambos sabiam que o que sentiam era proibido. Ele o CEO, senhor de tudo, e ela, uma simples faxineira, modesta e discreta. Contudo, nenhuma hierarquia, nenhum poder poderia extinguir aquela faísca que acabará de ser acesa. Enquanto guardavam o último arquivo, Alexandre sentiu uma decisão se formar dentro de si. Ele precisava conquistá-la, custasse o que custasse. Mas Emma, com seu orgulho e dignidade intactos, não se deixaria seduzir facilmente. O jogo deles mal tinha começado. Durante vários dias, Alexandre não conseguiu parar de pensar em Emma. Cada sorriso que ela lhe dava, cada palavra trocada nos corredores, ecoava em sua mente como um eco impossível de ignorar. Certa noite, após um longo dia de reuniões, ele tomou uma decisão ousada. Queria passar um tempo com ela fora do escritório, para realmente conhecê-la. Mas precisava fazer isso com sutileza, sem pressioná-la, sem revelar toda a intensidade de seus sentimentos. Emma, murmurou ele perto do elevador, você poderia me acompanhar para jantar? Não é uma reunião, apenas uma refeição. Emma ficou paralisada. Seu coração disparou. Ela sabia que aquele homem era perigoso em suas emoções, poderoso, carismático, mas capaz de tudo para conseguir o que queria. Eu não posso, respondeu ela hesitante. Eu entendo, mas eu prometo a você, disse ele com um sorriso sincero, apenas por uma noite. Após um momento de silêncio, Emma cedeu. Ela não sabia por quê, mas uma parte dela queria descobrir o homem por trás do terno, por trás do poder, por trás do CEO implacável. O jantar foi uma revelação. Alexandre tentou fazê-la rir, mostrar um lado de si que ninguém conhecia. Emma, por sua vez, sentiu-se estranha. Nunca tinha visto um homem tão vulnerável e, ao mesmo tempo, tão intenso. Você não é como as outras, disse ela suavemente, brincando com o guardanapo. Nem você, respondeu ele, olhando-a nos olhos. Suas mãos roçaram-se novamente sobre a mesa, por mais tempo desta vez. Seus olhares permaneceram fixos um no outro, e por um instante, o mundo ao redor desapareceu. Mas ambos sabiam que aquele momento era frágil. A diferença em seus status sociais, os julgamentos de seus colegas e as regras tácitas do mundo em que viviam ameaçavam destruir tudo. No entanto, Alexandre estava disposto a correr o risco. Ele estava perdidamente apaixonado por aquela faxineira, e nada nem ninguém poderia impedi-lo. A história deles tinha acabado de chegar a uma nova etapa, mas o verdadeiro desafio estava apenas começando. Desde o jantar, Alexandre e Emma viviam num estranho equilíbrio. Cada encontro no escritório era carregado de tensão, olhares furtivos e sorrisos proibidos. Contudo, rumores de uma proximidade incomum começavam a circular entre os funcionários. Certa manhã, enquanto Emma limpava discretamente a sala de reuniões, ouviu vozes atrás da porta. Você viu o CEO ontem à noite? Sussurrou um colega. Sim, ele estava com a faxineira. Você consegue imaginar? Um simples funcionário. Emma sentiu o coração apertar. Ela sempre quisera permanecer invisível, evitar qualquer julgamento. Mas agora, o segredo deles parecia tão frágil quanto o vidro. Alexandre, por sua vez, não podia mais se esconder. Sabia que essa história não permaneceria em segredo por muito tempo. Mesmo assim, estava pronto para defender seus sentimentos, custasse o que custasse. Chamou Emma ao seu escritório. Escute-me, disse ele, com a voz firme, mas carregada de emoção. Não importa o que os outros digam. Eu não vou desistir de você. Emma baixou os olhos, hesitante. Queria acreditar nele, mas também sabia que ser vista com o CEO poderia arruinar sua vida e sua reputação dentro da empresa. Alexandre, eu não consigo, disse ela finalmente com a voz trêmula. Pode, murmurou ele, aproximando-se gentilmente. Eu vou te proteger. Vou garantir que ninguém te machuque. Esse momento de sinceridade derreteu as barreiras de Emma. Pela primeira vez, ela se sentiu segura, mesmo diante de olhares curiosos e sussurros maliciosos. Mas o destino decidiu testar o relacionamento deles. Naquela noite, uma foto comprometedora dos dois juntos em um jantar circulou por toda a empresa. Os rumores se transformaram em escândalo.
Colegas e membros do conselho, movidos por ciúmes, começaram a cochichar acusações, e alguns até questionaram o profissionalismo de Alexandre. Para Emma e Alexandre, a escolha era clara: ceder ao medo ou enfrentar juntos os julgamentos e obstáculos que ameaçavam destruir tudo. E enquanto estavam frente a frente no escritório do CEO, um sentimento intenso surgiu. O amor que compartilhavam havia se transformado em um campo de batalha. Na manhã seguinte, a empresa estava em polvorosa. Todos comentavam a foto, Alexandre e Emma juntos em um jantar privado. Os murmúrios variavam da incredulidade ao escárnio. Alguns se perguntavam se o CEO havia perdido o juízo. Mas Alexandre não queria mais esconder seus sentimentos. Ele havia esperado tempo demais, contido por regras e convenções. Agora, ele estava pronto para enfrentar o mundo por Emma. Ele convocou uma reunião de emergência no salão principal, onde todos os funcionários e gerentes estavam presentes. Emma, nervosa, entrou logo atrás dele, curiosa para saber o que ele estava planejando. Tenho algo a dizer, começou Alexandre, com a voz carregada de autoridade. Todos os olhares se voltaram para ele, alguns surpresos, outros céticos. Emma não é apenas uma funcionária, disse ele, olhando-a diretamente nos olhos. Ela é excepcional, e eu a amo. Um silêncio atônito se seguiu às suas palavras. Os funcionários cochichavam incrédulos. Os mais invejosos franziram a testa, mas Alexandre não recuou. Independentemente da sua opinião ou das convenções, continuou ele. O que compartilhamos é verdade, e não deixarei ninguém machucá-la. Emma sentiu o coração disparar. Lágrimas brotaram em seus olhos. Pela primeira vez, ela não estava mais sozinha neste mundo de hierarquia e poder. Ela tinha um homem ao seu lado, disposto a fazer qualquer coisa por ela. Os murmúrios transformaram-se em respeito. Alguns sorriram, outros assentiram, compreendendo a força do seu laço. Emma, comovida, pegou na mão de Alexandre. Obrigada, ela murmurou. Obrigado por existir, respondeu ele, abraçando-a com força. E naquele dia, no saguão de um império financeiro, o amor triunfou sobre o julgamento e as barreiras. O CEO e a faxineira estavam agora unidos, prontos para enfrentar juntos qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. Mas mesmo sob os holofotes, o mundo não os deixaria em paz tão facilmente, porque toda história de amor proibido atrai admiração e inveja, e a aventura deles estava apenas começando. As semanas seguintes foram uma mistura de êxtase e desafios. Alexandre e Emma optaram por serem vistos juntos, e o relacionamento deles, embora observado atentamente por todos, se fortalecia a cada dia. No escritório, alguns continuavam a murmurar, mas a maioria havia passado a respeitar o vínculo entre o CEO e a faxineira. Alexandre garantiu que Emma fosse protegida e valorizada, transformando o relacionamento deles em um exemplo de força e lealdade. O amor deles, porém, não se limitava às aparências. As noites que passavam juntos eram repletas de cumplicidade, risos e confidências. Emma descobriu um homem apaixonado, capaz de ternura e vulnerabilidade, enquanto Alexandre percebeu que seu coração podia bater por algo além de poder e dinheiro. Certa noite, no jardim da cobertura da empresa, Alexandre pegou a mão de Emma e olhou-a diretamente nos olhos. Emma, disse ele suavemente, eu nunca acreditei em destino, até te conhecer. Você mudou a minha vida. E você, meu? Ela respondeu, com um sorriso tímido, mas sincero, nos lábios. Eles se beijaram, um beijo longo e emocionante, enquanto o sol se punha atrás dos arranha-céus. Naquele momento não havia mais títulos, nem diferenças sociais, nem julgamentos. Havia apenas dois corações que se encontraram apesar de tudo. Nos dias que se seguiram, o relacionamento deles tornou-se um símbolo dentro da empresa. O amor podia triunfar sobre barreiras, preconceitos e obstáculos sociais. E embora alguns desafios ainda persistissem, Alexandre e Emma sabiam que estavam prontos para enfrentar qualquer coisa juntos. Assim terminou a história deles, não como um fim, mas como um novo começo, onde o amor verdadeiro venceu a dúvida e o medo, transformando o CEO e a faxineira em um casal unido, apaixonado e invencível.